E a gente está de volta com a Acontecência e hoje um tema incrível. Velha é a vovozinha. Ficou pra lá. Eu não sei se eu vou ser vovozinha. Você vovozinha? Fabrícia, você vai ser vovozinha? Só se for dos meus gatos. Tá bom. A Deinha é uma vovozinha de mão cheia e animada, viu? É. Mas olha, no final do outro bloco, eu deixei uma frase de Jean-Jacques Rousseau para que a gente pudesse fazer uma reflexão. Eu vou retomar essa frase aqui agora e aí eu quero ouvir a opinião de vocês. A juventude é a época de se estudar a sabedoria e a velhice é a época de praticá-la. É isso, doutor? Olha, é bem esquemático, né, essa colocação dele, e provavelmente se refere à época dele mesmo. Com né? certeza. Onde havia, pelo que se sabe, né, eu não sou da época dele, com certeza, mas pelo que se sabe, na juventude as pessoas de fato estudavam, mas eu acho que o jovem, ele adquire a sabedoria, com certeza, em maior ou menor grau, mas ele também aproveita muito, porque ele queima muita energia. Com certeza. Porque ele está na época certa de fazer isso, tá certo? Todo mundo aqui foi jovem, tá certo? E, embora se adquirisse sabedoria, a gente gastava muita energia com outras coisas também, sabedoria da vida prática, né? Exatamente. O exercício da juventude, né? Acho que a os sabedoria, excessos e tal. a sabedoria ela é tão maravilhosa, tão vasta, que eu acho que a gente aprende ela do momento do nascimento até praticamente quando a gente, né, deixa essa vida. Eu acho que a sabedoria ela é diária, né? Saber não é só a parte cultural ou estrutural de livros, de estudo, mas o saber é viver, que os nossos pais e os amigos e a vida, as pessoas, os diferentes ambientes que a gente frequenta vão ensinando, a escola, os grupos sociais, as tribos, né, às quais as pessoas vão pertencendo, etc, etc. Né? E aí, na terceira idade, você pratica porque você resumiu, você já teve a experiência, você depurou o que era bom, o que era ruim, e você é uma outra pessoa da terceira idade. Teve a vivência. Aí a gente aplica aquela sabedoria prática de uma outra forma e elabora outras, né? Detalhe, a gente quer passar essa sabedoria para os jovens e eles quase, de um modo geral, quase não rejeitam. Não querem, né? Vocês acham que nós valorizamos hoje em dia, assim, eu digo nós como país, né? Essa sabedoria na velhice? Eu acho que Eu não. discordo Eu acho que não, infelizmente. também. Nós não valorizamos ainda, não valorizamos, né? e essa frase seria tão sábia se nós conseguíssemos ter a humildade, né? E esse treino, porque tem muitas pessoas que envelhecem, mas que não se tornam sábias, né? Muitas vezes se tornam ranzinzas, pesadas, e é uma arte a gente envelhecer sem ficar velho, né? Então isso, e aí volto para a psicanálise, o desejo de consumo, né, que eu desejo para vocês que estão nos assistindo, que vocês façam terapia, que descubram quem são de fato e consigam ter humildade de na velhice serem de fato sábios, mas sem ficar colocando o dedo no outro, porque tem muita pessoa de idade que é muito implicante, não é? E cada idade tem o seu saber, né? Nós aprendemos hoje tanto com a Deinha, com a sabedoria dela, e nós desejamos sim chegar na velhice com essa sabedoria, com essa leveza, e que nós possamos respeitar quem chegou lá. Ainda e com somos o um fato país dela que não... saber pontualmente o horário que ela se vê com a idade de 80 anos. É quando eu me olho no espelho, de vez em quando eu não estou arrumada. Né? Que lindo isso, então, né? Isso é lindo. Assim, eu já virei fã da Deinha já faz tempo que eu sou fã dela, porque eu vejo dessa forma, querer chegar dessa forma. Mas eu queria falar uma coisa. Pode falar, meu amor, claro. O que eu quero falar é que eu acho, tudo bem, que vocês concordam, mas eu acho que hoje tem muito mais oportunidade, estradas abertas para quem está envelhecendo. Depende, primeiro, eu sei que existem várias condições de vida, condição econômica, social e etc. Então, eu vou falar um pouco de mim, que tive essa oportunidade, e tem pessoas que têm, na mesma condição que eu, oportunidade e não desfrutam. Eu tenho amigas que fazem faculdade, que vão, que procuram. Eu tenho amigas que para
já chegaram nessa idade, frequentam não é uma escola, eu não sei como se chama. Universidade da terceira idade. Não, é uma onde tem crianças, como estilo da PAI, né? E elas vão lá. Fazem trabalhos assistenciais. Faz trabalho assistencial, voluntária, vai lá só na hora do almoço para dar. Então, isso, eu faço teatro. Eu já fiz voluntariado, mas eu era até bem nova. Agora, eu acho que, para mim, foi o teatro que é uma coisa maravilhosa, que para mim abre um horizonte, uma oportunidade de conversar, uma oportunidade de conhecer pessoas. Nossa, a gente postou uma foto da minha peça ontem. Hoje eu saí de casa, tinha mais de 200 te dá a possibilidade de liberar todas as mulheres que tem dentro de você e não se restringir, né, a um modelo de uma sociedade, né, a um modelo imposto, né, Fabrícia? Algo que eu acho importante que seja dito também, dentro do que a Deinha estava colocando, e em relação à frase que você falou antes, é o seguinte, realmente seria muito bom se a gente, na juventude, pensasse no futuro e se planejasse. Com certeza. O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de ser? Aonde que eu gostaria de ir? Que amigos será que eu vou ter? A que atividades eu pretendo me dedicar? Porque muitas vezes, como às vezes a pessoa é mais jovem, está numa fase que muitos, nem todos por necessidade, mas a maioria acaba se engajando em algum trabalho, a gente trabalha muitas horas por dia, muitos têm família, então eu trabalho, casa, às vezes alguma atividade física, e a pessoa às vezes vai naquele ciclo e fica no automático. E quando chega um momento, que agora está muito distante, né, normalmente, eu acho, mas ela se aposenta de repente. Sim. Antes era assim. Sim. E ela fica meio perdida. Teve várias idosos que me procuraram porque a motivação da pessoa era o trabalho. E ela se dedicava àquilo 8, 10, 15 horas por dia e de repente não tem mais. E ela se vê na casa dela, às vezes ela não construiu uma rede de amigos, de relações, ela não tem uma ideia do que ela gosta em termos de fazer um hobby, uma atividade física, alguma coisa assim. Porque ela seguiu aquele padrão, um modelo quadradinho. E ela ficou num padrão que às vezes era de gerações atrás. Exatamente. Que não é o de hoje em dia, como a Deinha falou. Hoje você pode um monte de coisa. E é o que o doutor estava comentando, né? Nós tínhamos uma questão de saúde, que nós temos uma saúde relativamente boa no país, mas nem todos têm acesso. Então, com certeza, a saúde faz parte desse crescimento, né? Porque a gente tem uma mente boa, a gente não sente a idade que a gente cronologicamente tem, mas querendo ou não, a gente entra em declínio físico. Porque o corpo ele vai declinando. E até a gente pode alentecer e maximizar as qualidades biológicas, a tua produtividade biológica, como é o caso da Deinha. Se a Deinha me permitir, até pedindo antecipadamente desculpa, como a gente teve a oportunidade de conversar antes, eu acho que o ponto que ela se encontra, em que ela deixa claro que a idade é um número, a idade cronológica dela é um número. É um número. E a idade biológica está aquém, que é o que a gente persegue, ter uma idade biológica menor do que a idade cronológica, e isso é possível hoje. Mas tem um elemento super importante, ela teve a oportunidade de mostrar para a gente um álbum dela de vida, onde ela registrou cartas de amor, a palavra mágica. Amor. Ela mostrou fotos... do primeiro, desculpe aí, colocar isso no ar. Não tem problema, ela conseguiu uma foto do primeiro beijo com o marido dela, certo? E ela colocou alguns momentos, tem algumas cartas que ela colocou no álbum dela lá. Então, eu acho que se uma pessoa tiver, resumindo, para não ficar muito confuso, se a pessoa tiver a oportunidade de viver essa experiência magnífica que se chama-se amor, foi amor, ela já chega na terceira idade muito bem. Muito bem. Eu vou pegar o gancho E aí os jovens precisam entender isso, né, Fabrícia? Precisam, porque entender. muitas vezes
A gente já vê que tem essa cultura em alguns países. Claro. Por exemplo, no Japão, os idosos são muito respeitados, em alguns outros países também. A sabedoria que eles trazem, a experiência de vida. Mas aqui no Brasil não tem tanto essa cultura ainda. Então, muitas vezes, dependendo de como a pessoa viveu a vida dela, ou até de condições socioeconômicas, a gente, às vezes, pode ter um idoso relegado ao segundo plano, morando com família, ou às vezes também, uma outra coisa que eu acho importante que seja dita, mesmo às vezes o idoso sendo independente, morando sozinho, tendo sua própria casa, às vezes os filhos, no afã de querer auxiliar ou colaborar de alguma maneira para a vida daquela pessoa, eles querem retirar tudo o que eles acham que está causando aborrecimento, preocupação e tudo. E a pessoa às vezes fica sem nada para fazer nessa vida porque por isso todos tiram tudo. Isso é muito difícil. Também não pode dizer isso. Eu queria lá, pega o gancho complementar que o doutor colocou e fazendo menção, né, a nossa personagem viva, que na terceira idade, ao envelhecer, a questão do perdão, né, e de você ter uma gratidão pela vida. Porque a Deinha falou que ela tem uma saudade amorosa quando estava vendo o álbum, né? Pegando uma saudade questão feliz também. Uma saudade feliz falando do amor. Muitas pessoas que eu atendo no meu consultório, quando às vezes chegam, ficam viúvas ou chegam na terceira idade, muitas vezes tem uma mágoa, tem um rancor, né, de um casamento difícil, ou mesmo como a Fabrícia colocou, está na casa dos filhos e os filhos retiram tudo, ou teve uma limitação física. Então, dessa sabedoria da terceira idade, a gente aceitar, porque nem todo mundo vai chegar, às vezes, nessa terceira idade como a Deinha. Algumas pessoas vão chegar, sim, na cadeira de roda, com uma bengala, muitas vezes com uma história de sofrimento, com limitação, mas é o que temos para hoje e vamos encarar isso com amor. Mas eu achei lindo uma outra coisa que ela falou, que hoje eu vejo, posso colocar pela minha mãe ou pela várias pacientes aí que a gente atende, hoje a terceira idade tem um WhatsApp que não dá tristeza, as pessoas falam bom dia, boa tarde, boa noite, todas aquelas redes de velhinhas, elas se falam conectadas, e é muito verdade. legal isso. Eu acho que isso é um grande combate à depressão, ao acolhimento. E que lindo eu vejo essa terceira idade que está lá no Facebook, né? A moçada fala, não, o Facebook é coisa de velho, que bom, né? Que tem essa rede que conecta. Que coisa bonita, porque lembra dos aniversários, né? E coloca lá aquela mensagem, bom dia, a pessoa fala, eu tenho pacientes que eu atendo e fala, recebi tantas flores hoje pelo Facebook, que bonito isso, né? A terceira idade com acesso à tecnologia. Eu acho que as redes sociais, quando elas trabalhadas corretamente, ela traz um positivo para a vida, né? A gente tem sempre o 8 e o 80 na situação, né? Até porque, veja bem, a distância, numa cidade como São Paulo, as distâncias físicas, a dificuldade de deslocamento. De trânsito, é verdade. Então o Facebook e as outras mídias sociais disponibilizam tudo, embora seja virtual e é bom se encontrar ao vivo de vez em quando. Não, né? com certeza, sem sombra de dúvida, mas em função dessa limitação que você marca. Essa limitação é uma limitação objetiva, até para as pessoas mais jovens. Numa cidade do interior, as pessoas vão na casa do outro, uma cidade pequena também, né? Porque cidades grandes também, cidade interior grande também não vão. Vão na casa do outro sem avisar. Aqui em São Paulo, isto é absolutamente impossível. Não, até para telefonar. Será que eu posso ligar para você hoje de tarde? Não é mesmo? Eu acho que a gente é muito vasto tudo isso, né? Porque a gente vive uma vida inteira, né, de experiências para chegar aqui. E eu mesma, eu abomino quando eu escuto aquela frase assim, ai, não, mas eu já não tenho mais idade para isso. Eu já não posso mais. Ai, não, mas olha, veja bem, eu não vou usar essa saia porque ela está um pouquinho vermelha demais ou ela está um pouquinho cinza demais, ela não combina comigo. Ah, não, eu não vou usar esse óculos porque ele... É muito jovem, não, eu não isso combino. É extremamente limitador. Exatamente. E isso é extremamente limitador. O que a gente quer trazer para você nesse dia, né, com esse tema tão bacana do Acontecência, é justamente isso, é você saber que você pode estar com os seus 80, 85, 90 anos, mas que você receba isso, use essa sua idade com sabedoria, com experiência,
usufrua E não do falar que tem de não. melhor. Não e não fala falar não para as Se oportunidades. abra, E não fala se não. abra para As coisas pessoas diferentes. falam isso para mim. Nossa, por que você está fazendo curta-metragem? Falei, porque eu não falo não. Se ligar de uma faculdade, eu vou. Se ligar de um estúdio cinematográfico, eu vou. Se ligar, não sei de onde você quer, você pode fazer isso? Posso. E se ligar pra gente ir no supermercado fazer compra, você vai também, Eu Deia? vou também, se Pronto, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que dar aquele break agora, aquela paradinha estratégica do Acontecência, porque o papo aqui, ele tá fervendo. Na volta, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas questões que envolvem até a sexualidade nessa idade tão maravilhosa. Fica conosco, fica com a Acontecência, eu volto em um minutinho.